Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal, em mais um trimestre, no qual estaremos estudando a terceira carta de João. E falando da terceira carta de João, é um ensejo para nós falarmos de toda a obra joanina. Toda a obra joanina forma aquilo que nós podemos chamar de corpo dentro do Novo Testamento. Nós temos o corpo das cartas de Paulo, composta por 13. E nós temos o corpo das obras joaninas, a saber, o Evangelho de João, 3 cartas e o Apocalipse. Desde a antiguidade que se percebe que, na verdade, estaríamos falando de mais de um personagem chamado João aqui. Embora parte da tradição atribua todas essas obras ao apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, desde Eusébio de Cesareia na antiguidade, na sua história eclesiástica, fala-se de um outro João, chamado presbítero, e que teria sido discípulo do primeiro João. Eusébio de Cesareia conta ainda que havia uma tradição de 2 túmulos em Éfeso, um relacionado ao apóstolo João e o outro túmulo a este discípulo, que seria um presbítero. Por isso, os estudiosos relacionam a segunda e a terceira carta a este presbítero João, que era discípulo do apóstolo João. E esse também teria sido responsável pelo Apocalipse. Enquanto ao apóstolo João acredita-se então o Evangelho e a primeira carta. De qualquer forma, temos uma escola joanina que é muito importante, pois é a única que é exclusiva de um personagem depois de Paulo. E a teologia joanina, portanto, ela torna-se a segunda mais importante, apenas perdendo em amplitude para as cartas paulinas. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final, que estará sendo completado pelo pastor Armando Cardoso, que estará comentando os tópicos 2, 3, fazendo a conclusão e que estará nos auxiliando aí durante todo o trimestre. A lição 1, então, tem como título: O verdadeiro discípulo anda na verdade. Motivo de oração: ore para que os discípulos de Cristo valorizem a verdade e vivam nela e por ela. Então nós temos aqui esse importante tema dentro da terceira carta de João. E por que não dizer de toda a obra joanina, a questão da verdade. Por isso, ponto de partida, Deus nos chamou para viver na verdade. Introdução: verdade, grego aletheia, é o termo mais destacado no Evangelho de João e citado por Jesus ao falar sobre unidade e santidade. Esse caráter é exaltado por João na vida de Gaio e Demétrio, em contraponto ao engano produzido por Diótrefes. A carta, pois, tem uma estrutura girando em torno dos personagens Gaio, Diótrefes e Demétrio, pela qual nos extremos temos bons exemplos circundando o mau exemplo. Veja só que interessante. Nós temos a introdução e a conclusão, e aí nós temos 2 bons exemplos, deixando no centro o mau exemplo de Diótrefes. Então nós temos o bom exemplo de Gaio, o bom exemplo de Demétrio e o destaque no centro do mau exemplo de Diótrefes, porque quer chamar a atenção, nos alertar para não imitar esse mau exemplo. Tópico 1, então: João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. A terceira carta de João, com apenas 15 versículos. A segunda carta tem 2 versículos a menos e, portanto, a segunda carta de João torna-se não somente o menor escrito do Novo Testamento, como também o menor escrito de toda a Bíblia. Então, essa terceira carta é personalista e foi endereçada ao presbítero Gaio. No entanto, outros 2 personagens são mencionados pelo autor,
que faz comparações de comportamento e caráter de 3 obreiros, a saber, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Tratado como amado e filho, Gaio é reconhecido por ser um verdadeiro discípulo e uma liderança exemplar que anda na verdade, lá no versículo 3. Da mesma forma, Demétrio, no versículo 12. Em contraponto, Diótrefes ignora a verdade e despreza seu líder. 1.1. Quem foi João? Filho de Zebedeu, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, composto por 3 discípulos, participando, junto com seu irmão Tiago e com Pedro, de ocasiões especiais. Eram os 3 principais discípulos, os 3 principais apóstolos, podemos dizer assim. João era pescador e denominado o discípulo amado. Um detalhe importante é que essa expressão discípulo amado, ela não diz respeito apenas a João, mas ela quer se dirigir a cada um de nós. Cada um de nós deve se identificar como discípulo amado. Autor do Evangelho segundo João, de 3 cartas que também levam seu nome, sendo a última endereçada a Gaio, e do livro de Apocalipse. Morreu de velhice perto de 98 depois de Cristo. Como nós vimos anteriormente, João, o apóstolo, a ele seria acreditado o Evangelho e a primeira carta, enquanto que a segunda e a terceira carta e Apocalipse seriam creditadas a esse presbítero, que era discípulo do apóstolo João. João foi um dos primeiros seguidores de Jesus. Sempre fiel, registrou inúmeras passagens da vida e do ministério do Mestre, o que certamente contribuiu para afirmar seu caráter de discípulo. João se concentra na divindade de Cristo, revela Jesus como sendo o Verbo, o Filho de Deus e o próprio Deus. Vamos lembrar que isso destaca o Evangelho de João dos outros 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos. Enquanto os sinóticos destacam, por assim dizer, mais a humanidade de Jesus, João destaca mais a sua divindade. Sua apreciação pela verdade, que destaca no caráter de Gaio, pode ser entendida pelo fato de ele ter sido evangelista a registrar que Jesus era a verdade e o único caminho para Deus, como está lá no seu evangelho, no capítulo 14, versículo 6. O termo verdade aparece 74 vezes no evangelho de João, em grande parte pela boca de Jesus. Em verdade, em verdade. Mas deixa eu destacar aqui que não é a palavra aletheia que aparece aqui no grego, mas sim amen, que é a transliteração do termo hebraico que significa que assim seja. Então Jesus ele diz, amém, amém, que assim seja, que assim seja. Por isso que a Apocalipse diz que ele é o amém. 1.2. Quem foram Gaio e Demétrio? Gaio e Demétrio são apresentados por João como cristãos fiéis. Gaio era líder de uma das igrejas da Ásia Menor, da qual João se tornou bispo, um obreiro generoso e hospitaleiro que oferecia abrigo aos missionários em sua casa. Em sua terceira carta, João elogia e incentiva o amado irmão em Cristo por seu ministério de hospitalidade. Até hoje, no Oriente, a hospitalidade ela é muito importante. E lá nas cartas pastorais, a hospitalidade ela é colocada como um dos requisitos necessários para o obreiro. Então, elogia pelo seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o evangelho de Cristo. Demétrio era o tipo de cristão que, ao contrário de Diótrefes, procurava construir, ajudar em vez de destruir, procurava manter Deus no centro de sua vida, em oposição a si mesmo. Era um homem de boa reputação e leal à verdade, reconhecido por seu testemunho cristão. Gaio e Demétrio foram grandes colaboradores de João. Eles ajudavam o apóstolo no cuidado da igreja local. O nome Gaio é comum no Novo Testamento. Um dos companheiros de Paulo em sua viagem à Macedônia chamava-se Gaio. Outro Gaio era aquele de Derbe e ainda outro, um cristão de Corinto. Então, note que esse Gaio da terceira carta de João não é o único. Nós temos mais 3 que aparecem no Novo Testamento. E isso é bem interessante.
Por não termos certeza se o destinatário da epístola de João é uma dessas pessoas, não tentaremos identificá-lo. E muitos estudiosos entendem que aqui se trata de um quarto personagem chamado Gaio, não identificado com os outros três. Mas é interessante como se utiliza um nome comum dentro do Novo Testamento. O nome de Gaio é de origem romana e, segundo o léxico de Strong, significa senhor, e ele era possivelmente um ex-pagão. Isso é bem interessante. Ao longo de suas epístolas, João utiliza o recurso literário do contraste. Vamos lembrar que no Evangelho de João você tem a contraposição entre luz, trevas, verdade e mentira. Depois de descrever as obras más de Diótrefes, João agora apresenta Demétrio, sendo que é elogiado por todos. Essa pessoa, portanto, é bem conhecida e não precisa de mais apresentações. Apesar de os primeiros leitores da Epístola de João conhecerem bem Demétrio, que segundo Strong significa que pertence a Deméter, uma divindade grega, não temos nenhuma outra informação sobre ele, além daquilo que João diz no versículo 12. Não temos, por exemplo, nenhuma evidência de que Demétrio, o ourives de Éfeso, era convertido e havia se tornado um cristão exemplar. Então, tem um outro Demétrio ali em Atos. E isso é curioso. Tanto Gaio quanto Demétrio aparecem em outros lugares no Novo Testamento. E ambos têm nomes pagãos. Por que João menciona Demétrio? O apóstolo fala dele por causa dos relatos favoráveis que ouvia sobre ele. Observe que João afirma a mesma coisa 3 vezes. Todos lhe dão testemunho, a verdade lhe dá testemunho e o próprio João lhe dá testemunho. Demétrio era uma pessoa que havia conquistado o respeito da comunidade cristã em geral. Não temos como saber o que era dito sobre ele ou exatamente com o que ele trabalhava, mas o importante é que ele conquistou o respeito. E isso nos leva a uma importante reflexão. Até que ponto nós temos o respeito da comunidade cristã, da igreja local que nós frequentamos? 1.3. Quem foi Diótrefes? Ao contrário de Gaio e Demétrio, Diótrefes não obedecia nem respeitava o apóstolo João. Era obstinado e falava o que não devia, causando mágoas e conflitos no seio da comunidade. Ele queria ter a primazia entre os irmãos, ou seja, o primeiro lugar. Diótrefes era um mau discípulo, ambicioso e caluniador, portanto indigno de servir na igreja. O fato de ele querer ser o primeiro faz com que alguns pensem que talvez ele fosse o pastor na igreja local, mas outros pensam que não. Sabemos pouco sobre Diótrefes. Seu nome significa filho adotivo de Zeus, o que sugere que ele seja de descendência grega. Ou seja, todos os 3 personagens envolvidos na carta têm nomes pagãos. Gaio, ele tem origem romana, os outros 2, origem grega, e esses outros 2 relacionados a divindades gregas. Só que enquanto Demétrio ele é elogiado, ele é símbolo daquilo que se deseja de um cristão, Diótrefes se torna o extremo oposto. Isso é bem interessante. Ele é um líder na igreja local e, de modo egoísta, tira vantagem de sua posição de liderança. João escreve que Diótrefes gosta de ser o primeiro. Ao invés de servir a igreja, essa pessoa orgulhosa é egoísta e recusa-se a reconhecer a autoridade superior. E aqui está a bibliografia que eu utilizei, uma bibliografia sucinta que eu utilizei durante a explanação desse primeiro tópico. E agora teremos a continuidade do estudo com o pastor Armando Cardoso. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, me chamo Armando Cardoso, sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus, em Piedade, Ministério de Madureira, Bispo Ábino de Cássio Ferreira, pastor dirigente, pastor Levi Albuquerque. Hoje falaremos da lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade, 4º trimestre de 2023, Betel. Ficou com o primeiro tópico, pastor Doaldo, superintendente, aqui em Piedade. Falarei do tópico 2, ressaltar a importância de falar e andar na verdade, e o tópico 3, revelar o padrão de Deus recomendado aos seus discípulos. No tópico 2.1, vai falar sobre andar na verdade. Jesus nos mostra que a palavra de Deus é a verdade, portanto,
É a base sólida sobre a qual devemos caminhar durante toda a nossa vida. Jesus vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. Portanto, os filhos de Deus devem andar na verdade, seguindo o caráter de Deus. A carta do apóstolo João vai combater Diótrefes, exatamente por ele estar do lado oposto da verdade. Mas olha o que a Bíblia diz sobre quem anda na verdade. Mas que os filhos de Deus devem andar na verdade, seguindo o caráter de Deus. Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. 1 João, capítulo 2, verso 21. Quem anda na verdade, prega e vive o que ensinam as Escrituras. E está em unidade com Jesus. Era assim que Gaio e Demétrio viviam, principalmente no ministério, onde eram reconhecidos pela igreja por essas características, por andar na verdade, pregar a verdade e falar a verdade. O verbo andar dá sentido de continuidade. Significa que andar na verdade deve ser uma ação contínua na vida cristã, não apenas um determinado percurso, mas todo o trajeto. No tópico 2.2, defender a verdade, um dos papéis da igreja, portanto, dos crentes, é realizar aquilo que agrada a Deus. E defender a verdade está nesse plano. Na versão da nova tradução da linguagem de hoje, de Provérbios 22:12, lemos o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Fiz até uma ilustração onde uma mãozinha para a mentira. É isso que nós cristãos devemos fazer. Parar a mentira. Não propagar fake news. Não propagar coisas que nós não sabemos ao fundo. Eu trago uma pequena reflexão. O nosso Deus precisa de propaganda mentirosa? Eu creio que não. Nós já vivemos milagres extraordinários. Conhecemos pessoas que viveram milagres extraordinários. Nem por isso nós precisamos inventar mentiras para convencer. Quando eu vejo uma pessoa espalhar uma notícia que possa ou não ter acontecido um milagre, ela está sendo filho do diabo. Ela não está propagando a verdade. Nós cristãos temos que ficar atento a isso também. O nosso Deus não precisa de propaganda mentirosa. Já basta a concorrência, diabo, fazendo mentira sobre os seus servos, sobre os servos de Deus. Olhando, em continuação do tópico 2.2, ao defender Gaio, o apóstolo João estava defendendo a verdade, uma vez que era esse comportamento refletido por aquele destacado irmão. Quem prega a verdade sempre será atacado. O que devemos fazer é se revestir para suportar os dias maus. É interessante ressaltar que quando nós sabemos uma verdade e ocultamos ela, nós estamos compactuando com a mentira que está sendo espalhada. Se você conhece o caráter do irmão, se você sabe que o irmão não faria aquilo, se você se retrai, você sabe da verdade, você estava com aquele irmão e mesmo assim tem uma mentira sendo propagada, você também está sendo conivente. Você está sendo filho do diabo. Então nós, como servo do Deus Altíssimo, filhos de Deus, temos que estar atento a todas as astúcias ciladas do inimigo. Eu botei uma figurinha aí, uma imagem, representando um homem com um escudo, onde traz uma reflexão, né? Porque em Efésios vai falar do escudo da fé, né? O escudo da fé, você se defende, você não ataca com a sua fé. O escudo da fé serve para você se proteger contra as ciladas, contra as astutas do inimigo. Ali, essa figurinha representa ele defendendo o irmão que está caído, ferido por mentiras. E nós cristãos temos que defender os nossos amados irmãos que as pessoas insistem em propagar mentiras. Seguindo, no tópico 2.3, amar a verdade, João era conhecido como o apóstolo do amor. Em sua terceira carta, ele demonstra amar a verdade e se alegra com Gaio e Demétrio que andam na verdade.
Isso é interessante porque é muito bom quando você está discipulando alguém, quando você está liderando. Eu sou líder de jovens, né? Trabalho com a coordenação de juventude. É muito bom quando você vê um obreiro se destacando. Eu sempre falo, vai em frente, filho, vai a mais. Eu aprendi com o meu pastor Levi Albuquerque, se tem um obreiro voando, um obreiro indo em frente, você abre espaço para ele, vai, obreiro. Porque esse obreiro vai mais longe do que você poderia alcançar. Assim, como a verdade, o amor é um atributo de Deus. João relata a oração de Jesus, onde ele declara: E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com quem me tens amado estejam neles, e eu neles esteja. João 17, 26. Amar a verdade. Se nós somos discípulos de Cristo, eu vi até esses dias um vídeo bem interessante, onde mostrava um leão rugindo, Jesus, um leãozinho rugindo, Paulo, e um filhote do filhote, nós. Sabemos que Paulo chama essa responsabilidade, sejam meus seguidores, assim como eu sou de Cristo. Não é uma responsabilidade fácil chamar essa para nós. Todos nós temos defeitos, temos qualidades, mas precisamos sempre trabalhar em nós as qualidades que refletem o amor de Deus pela vida do próximo. E aí, nessa próxima slide, eu te convido a refletir: quando alguém cai, você aponta ou ajuda? Isso vai revelar muito o seu caráter. Você aponta ou você estende a mão para ajudar? Em nenhum momento nós estamos falando de passar a mão no pecado, mas estamos falando de ajudar aquele que está sem força para levantar. Eu ensinei que a verdade, o verdadeiro discípulo de Cristo, deve conhecer, pregar, viver, defender e amar a verdade. Mais que um valor, a verdade é um atributo de Deus. No tópico 3, o poder de um discípulo de Cristo. A fonte desse poder é o Espírito Santo, Atos 2:1. E nunca um homem ou alguma instituição humana. Temos que lembrar que é o Espírito Santo que nos dá força para discipular, para pregar, para orar, para caminhar. Nós não somos nem capazes de entregar uma oração a Deus, se não é o Espírito Santo que intercedesse por nós. É interessante ressaltar isso, porque tem pessoas que se acham super-homem. E, na realidade, elas não entendem que elas são fracas, que são fortes por causa do Espírito Santo de Deus que habita nela. O poder de um autêntico discípulo está relacionado 100% ao Evangelho. Paulo diz que este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos entender que o poder que a palavra de Deus tem, ela pode transformar, ela pode resgatar, ela pode restituir, ela pode reconstruir família, lar. A palavra de Deus, ela tem esse poder na vida daquele que recebe ela. Eu botei até umas bandeiras simbolizando missões no fundo, porque o mais importante é levar a palavra cheio de poder. Transmitir esse conhecimento de Cristo às outras nações. Nós temos ações de levar alimento, ajudar os necessitados. Isso é importante? É. Mas se você levar o alimento e não levar a palavra, você está negando o remédio ao doente, como disse o missionário. Nós precisamos levar, sim, alimento, roupas, ajudar os pobres e necessitados. Mas nós precisamos levar a palavra de Deus. Essa palavra, ela tem poder. O poder de um discípulo de Cristo, a fonte desse poder é o Espírito Santo, como nós falamos. O poder de um autêntico discípulo está relacionado 100% ao Evangelho. Por que eu estou repetindo? No tópico 3.1, poder para ensinar,
Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter poder sobre si mesmo. Só assim terá poder para disciplinar com base nas Escrituras. A Bíblia é a única fonte de poder. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 ao 17. Jesus orou agradecendo a Deus pelo poder que recebeu, com o qual tinha autoridade para ensinar as verdades espirituais eternas. No tópico 3.2, o poder para liderar, parece que Gaio era um servo de Deus que se destacava na igreja local por sua conduta. Eu me lembro, logo em Atos, quando a necessidade de ter diáconos foi por causa que as mulheres gregas, as viúvas, estavam passando por necessidade. E elas, ao contar, os discípulos vão se reunir e vão nomear diáconos para que ajudem a boa obra. Por que eu estou falando isso? Como é que é o nosso comportamento como obreiro? Como é que é a nossa conduta como obreiro? Será que nós estamos passando confiança para aqueles que estão nos vendo? Ou as pessoas nos olham como se nós fôssemos um bicho, algo fora da realidade? Gaio, apesar de ter alcançado tal patamar, diferentemente de Diógenes, que se achava autossuficiente, Gaio mantinha a submissão ao seu líder João. Diótrefes não recebia os missionários enviados por João. E aí você vê alguém deixando a sua posição ultrapassar limites. Imagine só, a pessoa não recebia pessoas enviadas pelo apóstolo João. Parece algo absurdo. Desculpa essa cara de sorriso, é porque quando eu fico nervoso sai um sorriso automático, mas eu fico espantado com isso. E quando nós vamos comparar, dois líderes, Gaio mantinha submissão ao seu líder João. Já Diótrefes exigia das pessoas o que ele próprio não tinha. Quando Gaio tinha obediência à submissão à liderança, Diótrefes não. Esse não. Cobrava dos outros, mas não fazia. Não comenta aí, não. Mas traz a sua memória. Bota lá, amém, eu lembro. Aqueles que cobram muito e não fazem nada. O poder para servir. Separados por escolhas. Jesus recomendou aos seus discípulos que guardassem em oração até que fosse revestido de poder. Atos 1:8. Gaio servia os irmãos a hospedá-lo em sua casa, mesmo sem conhecê-lo. Uma marca do poder de um servo fiel ao seu chamado. Teve uma época, na propagação do evangelho, que quando os missionários vinham para as congregações pregar o evangelho, havia brigas para receber eles em suas casas. Hoje, recebemos um missionário e mandamos para o hotel. Será que não está faltando nada? Era tão bom sentar à mesa, ouvir histórias de missionários, o que estavam passando no campo, e as famílias faziam questão de receber. Porque pare e pensa comigo. Eu falei há um vídeo atrás, um pouco tempo de vídeo atrás, sobre a propagação da mentira. Hoje, nós temos a oportunidade de ouvir nossos missionários que estão no campo, mas nós não recebemos. Nós jogamos eles em hotéis. Não estou dizendo que seja errado, porque as casas hoje os apartamentos são bem menores, Então, às vezes, a casa da pessoa só tem um quarto, não tem um quartinho para poder receber. E é lógico, eu não estou falando receber o missionário de qualquer maneira, não. Não é botar ele lá no canto, não. Igual eu escutei uma vez um testemunho, que o irmão foi pregar numa cidadezinha, e aí ele entrou numa casa, e aí o quarto que hospedavam a ele era nos fundos, isolado de tudo, ainda soltaram os cachorros no quintal. Quer dizer, ele se sentiu mais como um prisioneiro do que um hóspede. E aí você vê a diferença de Gaio. Gaio nem sabia quem estava entrando na casa dele, mas ele recebia,
porque sabia que ele vinha, né? Ele vinha a serviço do reino, enviado por João, pelo apóstolo João. A gente sabe que, infelizmente, hoje existem os profissionais da fé aonde, né, abusam disso, né, dessa hospitalidade cristã, desse carinho cristão, arrancando dinheiro, né? Então, a gente sabe que hoje, infelizmente, o mundo anda assim, mas a gente precisa rever alguns conceitos, trazer as pessoas mais para próximo, né? Fazer igual era a ceia, onde as pessoas se reuniam e ouviam histórias que aquelas pessoas viveram. Hoje, para contar um testemunho na igreja, igrejas de grande porte, é difícil, mas a gente precisa ouvir testemunhos de pessoas que superaram, pessoas que venceram por intermédio de Cristo Jesus. Para servir, o ministério é serviço e não ser visto. Diógenes buscava poder humano, fama, status. Sua busca por primazia não tinha limite. No coração do homem carnal existe um anseio de ser grande, ser reconhecido, afamado. Para quem trabalha na obra de Deus, isso é um grande perigo. Lá atrás, nós falamos sobre se conhecer. Então, você precisa entender os seus limites e fugir das garras do inimigo, para que o seu ego não inflame e você comece a brincar com o perigo. Eu me lembro de Sansão brincando, dizendo que não é a capa, não é isso, não é aquilo outro, até que um dia ele diz a verdade. E tem seus cabelos cortados, seus olhos furados, e ali toda a sua força vai. Então a gente tem que tomar cuidado, se conhecer para não deixar se sentir grande, e que na realidade o grande aqui é ele. O carnal não vai compreender essas coisas espirituais, porque lhe parecem loucuras. C.S. Lewis, escritor irlandês, diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. O discípulo aprovado é aquele que serve o seu serviço, terá repercussão na eternidade. O que você está fazendo hoje é algo para a eternidade? Eu me lembro daquela passagem onde aquele homem destrói um celeiro para construir outro maior. E Jesus lhe fala: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que tens preparado? Convido você a refletir. Toda essa correria que você está fazendo, pare e pense. É para o reino ou é para o seu ego? Se for para o reino, você grande coisa está fazendo. Agora, se for para dizer eu fiz, eu faço, você está fazendo obra inútil. Eu ensinei que o poder humano não subsiste antes dos desafios ministeriais. O poder que devemos buscar com todo o nosso coração é o poder de Deus, derramado pelo Espírito Santo. Este é o poder essencial para ensinar os irmãos a servir aos irmãos, a servir a Igreja de Cristo. A conclusão: Deus não se agrada daquele que andam na soberba, como ocorreu com Diótrefes. Mas quem anda na verdade entende que dela fazem parte a humildade, o serviço, o amor, a submissão. Como aconteceu com Gaio e Demétrio, discípulos segundo o que ensinam as Escrituras. E a reflexão, depois desse resumo da lição, a gente não leu toda a lição, é apenas um resumo, para que você se sinta motivado a estar domingo conosco, às 9 horas da manhã, na Assembleia de Deus de Piedade, Rua Violante, número 18, para aprender mais da palavra de Deus. Até logo, que Deus te abençoe poderosamente.